Nós somos uma empresa hoje que a gente vem se posicionando como uma provedora de soluções de engenharia. Soluções voltadas para automação, elétrica, tudo que diz respeito à operação do cliente. O cliente no centro do negócio. Porque para a gente ir para um atendimento, a gente passa por tudo isso que a gente viu agora, né? Várias áreas envolvidas, pessoas. Se não são as pessoas, acho que a gente não consegue uma entrega como destaque, como foi o ano de 2024. Mas é a partir dali, junto com o cliente, que nós tratamos todas as ações de modernização, de vulnerabilidade, de criticidade. Então, o dado ele é extremamente importante, tratar o dado, e nós ajudamos os clientes a tratar esse dado e cuidar também dos seus ativos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Autenticast, que é o podcast da Autêntica. A intenção da empresa é trazer para esse podcast temas relacionados à indústria brasileira. Cada programa nós teremos um convidado dentro de uma série. Faça o básico antes de dar o primeiro passo. E o nosso convidado de hoje é o Jonatas Abreu, que é o comercial e também o marketing da empresa. Oi, Jonatas, muito bem-vindo. Oi, Raquel. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Uma satisfação bem honrosa de estar fazendo esse programa aqui com vocês. E é com o Jonatas que nós vamos entender um pouquinho mais sobre a Autêntica, o que a empresa faz, aonde ela quer chegar. E também a gente vai falar com ele hoje sobre o cliente, que está sempre no centro dos negócios. Mas como o nome dessa série, Jonatas, é a intenção, é fazer o básico, então vou pedir para você fazer o básico primeiro, que é se apresentar e dizer por quê desse nome e o que é esse básico. Legal, Raquel, vamos lá. Acho que o básico ele começa dentro da Autêntica, desde o início da contratação das pessoas em si, especificamente. Quando a gente fala de fazer o básico dentro do cliente, né, e o cliente no centro dos negócios, todo o ecossistema que trafega por dentro da nossa empresa. Então, a gente tem como fatores principais, né, quando a gente fala do ecossistema do atendimento do cliente. E para atender um cliente, você tem que estar bem estruturado alguns pilares, né? E a Autêntica hoje nós temos alguns pilares muito fundamentados, né, em questão de pessoas, nós temos pilares focados aí no bem-estar, nós temos pilares relacionados à tecnologia e pilares relacionados aí à digitalização e principalmente quando a gente fala uma empresa de serviço como a Autêntica que roda 24 horas, a disponibilidade de equipamentos. Tudo isso que você falou me fez lembrar em alicerce. Não tem nada mais básico do que um alicerce, que tem que ser absolutamente bem feito, né? Absolutamente bem feito. E de todos esses alicerces que foram mencionados, tem o fundamental que são as pessoas. Eu acho que o trabalho da Autêntica hoje começa desde a contratação. A Autêntica ela passa por um momento muito interessante que é trazer e a composição das equipes, seja ela a área comercial, a área técnica, a área de suporte, a área financeira, RH, com pessoas que têm uma senioridade muito grande e uma expertise profissional bem interessante. Então, isso faz com que a empresa saia de um pouco do modelo tradicional, tenha oxigenação de ideias, projetos, melhorias, focando em quem? Focando no cliente. Eu queria voltar um pouquinho e que você falasse, né, dessa hierarquia, né, quem está nesse comando, né, e um pouquinho do trabalho que você faz lá dentro, antes que a gente volte a falar da empresa, né, todos os benefícios e tudo que ela está fazendo pelo mercado. Vamos lá. Hoje a Autêntica, nós estamos no início da Autêntica. A Autêntica surge aí há 6 anos, é uma empresa jovem, eu volto a frisar, mas com um corpo executivo ou um corpo técnico de muita experiência, de muita senioridade. Então, hoje, praticamente, nós estamos aí com quase 100 funcionários, né? O comando da empresa
quem está à frente, né, o fundador e está na operação, né, o nosso CEO, Silvino Toledo, Que tem uma vida inteira dedicada que tem à uma vida automação. inteira dedicada à automação, são mais de 30 anos aí dentro desse mercado da indústria, serviço, tecnologia, e nada melhor, né, do que tá com ele para aprender e ter e visualizar o foco principal, que é o cliente. E você também, né? Tem uma vida inteira dedicada à automação e à indústria. Eu tive oportunidade eu tô há 28 anos nesse mercado, comecei muito jovem. Quando eu tive a oportunidade, eu friso muito bem isso, que a oportunidade para o jovem do Brasil, ela tá aí. Eu comecei a minha carreira, o que me colocou nesse mercado da elétrica e da automação foi o colégio técnico. Eu tive a oportunidade de fazer um colégio técnico, depois eu fiz engenharia, tive a oportunidade de trabalhar em 3 grandes empresas aí, multinacional, empresas nacionais, e o DNA da indústria corre na minha veia. Então eu falo que desde 1997 eu já estava inserido, né, e continuo inserido com o mercado industrial. Então, seja ele com automação, com elétrica, questão de eficiência energética. Então, isso é minha paixão. E vestir a camisa da Autêntica, que é uma camisa pesada hoje, quando a gente fala dentro desse mercado tão competitivo, né? Então, é um privilégio para mim poder contribuir, estar fazendo parte dessa equipe. Eu tenho a impressão de que a Autêntica, ela pode ser nova no CNPJ, mas ela é reconhecida no mercado pelas pessoas que você acabou de falar, que fazem parte dela, né? Ela pode vir com o nome, né? Ela não tem esse nome autêntico, até a gente pode falar à toa, porque, né? É autoexplicativo. Mas, o fulano, o ciclano, isso acontece com você, acontece com o Silvino, acontece com muita gente. Então, a Autêntica, ela é pessoas, né? Não importa quanto tempo ela tem de CNPJ, você não vê dessa forma? Eu vejo, e cada vez mais, né? Eu falo, essa composição das equipes, e o Silvino, ele traz muito isso para o nosso dia a dia, que a empresa ela é formada por todos, né? Desde aquele profissional que está fazendo a limpeza para deixar a empresa organizada para a gente receber um cliente ou uma visita, aquele profissional que faz o café ali para todo o time da logística, o time comercial, o time do RH, o time financeiro, e cada vez mais a Autêntica ela vai para esse caminho de especialização. Então, para cada área, para cada unidade de negócio, ter pessoas especializadas que tenham esse know-how, essa experiência, e também projetando, né, o desenvolvimento, investindo em capacitação, investindo em treinamento, dando todo esse suporte. Como eu falei, um pilar nosso muito forte, pessoas. O outro pilar é o bem-estar. É você ter um ambiente de trabalho confortável, você ter as ferramentas adequadas, para que no final disso a gente tenha o atendimento principal, que é o cliente no centro do negócio. Eu ia entrar nesse assunto. Você é um cara que hoje está no front com as pessoas, né? Com o cliente. E no fundo, ninguém vai substituir essa relação, né? A empresa com o cliente é uma pessoa com outra pessoa. Não é isso? Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. E acho que o fundamental é que cada área tenha a leitura e o conhecimento desde o básico, voltamos a usar a palavra básica, de você conhecer quem é o cliente. Às vezes eu estou separando o material, eu estou fazendo uma remanufatura de um equipamento, eu estou emitindo uma nota fiscal, ou eu estou num atendimento de um suporte técnico. Quem é meu cliente? Quem é o cliente da Autêntica, Jonatas? Hoje, os nossos clientes estão, vamos falar, 100% dos nossos clientes são os clientes que nós chamamos a indústria. É o cliente final. Mas quando a gente fala indústria, a gente está falando de quê? Nós estamos falando das grandes indústrias a nível nacional e até mesmo internacionais, que mais à frente eu posso contar um pouquinho. A área, por exemplo. Segmentação. Sim. Acho que a gente se divide em segmentação. Hoje o mercado nacional, né, o mercado brasileiro, ele se divide em siderurgia, mineração, que são os segmentos, né? Celulose e papel, automobilística, metal mecânica, saneamento, portos, né? Então, esses são indústrias, são segmentos onde tem alta complexidade técnica. Então, tem muita tecnologia, né?
custa muito caro máquina parada nesses segmentos, e é aí que a Autêntica entra com esse papel de levar a solução para o cliente. Eu ia te falar um pouco sobre essa solução personalizada, que a gente pode pensar, numa indústria. Vou falar uma besteira aqui, tá? Um servomotor. Ele pode ser usado em várias áreas, em vários segmentos. Mas não necessariamente é a mesma negociação. Não necessariamente é a mesma negociação, porque dependendo do segmento, você tem aplicações técnicas diferenciadas. E isso é que vai fazer a diferença, já entrando aí nessa questão de como tratar o seu cliente. E é aí que é o papel da Autêntica em garantir a confiabilidade e o funcionamento daquele equipamento. Então, para um segmento, eu tenho um setup, uma configuração técnica de performance daquele produto. Para outro segmento, eu tenho segmentos que eu tenho nível de exigência técnica maior da performance do equipamento, e é essa leitura e esse know-how que nós conseguimos levar para o cliente, porque a experiência da Autêntica, a jornada não é de hoje, né? A jornada, aí voltamos a falar de quem? De pessoas, de tecnologia, e esses são os diferenciais, né? E vamos abrir agora para todo mundo, né, que lida com o cliente. O básico é isso, não necessariamente entender do seu negócio, que é, sei lá, uma remanufatura ou é uma venda, mas é entender o dele. Como é que você faz essa relação, né? Esse acho que aí é o grande segredo, né? Também não vou trazer muitas pistas aqui, Sim, né? Ou trazer a pista, eu não vou trazer a receita, mas eu vou trazer algumas pistas. Acho que o primeiro de tudo é entender a segmentação. Entender o comportamento do cliente, entender o comportamento da indústria, qual tecnologia se aplica. E aí entra o know-how da Autêntica em conhecer os fabricantes parceiros hoje, né, que nos suportam, para entender qual a melhor aplicação, qual a melhor tecnologia, né? Para que a gente possa depois ter essa leitura de como eu vou atender o cliente. Como é que eu vou usar toda a minha estrutura para atender? Porque cada cliente tem a sua particularidade, né? Nem todo cliente é o mesmo jeito de atender. Então, existem clientes que você tem um nível de agilidade maior, outros você vai ter algumas particularidades voltadas a questões técnicas, a questões comerciais, né? Níveis de exigência. Nós procuramos trabalhar, é lógico, desde um grande cliente a um cliente menor. Isso é muito importante a gente frisar. A tratativa, ela é igual, mas a gente, no final, acho que a entrega, você tem que ter a habilidade de ter essa leitura em termos de tecnologia, né? O que eu vou... E os recursos que eu vou alocar para cada cliente. Jonas, vocês não fabricam equipamentos, vocês oferecem soluções, é isso? O que você diria do know-how? Né? Para quem não conhece a Autêntica, está nos acompanhando. Mas o que ela faz? Ela fabrica equipamento? Ela me situa, porque tem tanta coisa lá dentro, né? Vamos falar um pouquinho? Ou você prefere que a gente tenha um vídeo para mostrar ou a gente fala primeiro? Podemos falar primeiro, porque eu acho que falando um pouquinho, depois a gente ilustra no vídeo o ano passado, como foi a nossa jornada, né? Quando a gente fala de atendimento cliente, pessoas e tal. Mas então, para quem está imaginando uma fábrica que está produzindo equipamentos, não é isso? Não é isso. Acho que a Autêntica, nós somos uma empresa hoje que a gente vem se posicionando como uma provedora de soluções de engenharia. Sim. Soluções voltadas para automação, elétrica, tudo que diz respeito à operação do cliente. E aí eu acho que é interessante a gente entender as nossas unidades de negócio. Então, a Autêntica está preparada desde elaborar um projeto técnico de alta complexidade. Ou seja, eu vou montar uma empresa. Você tem condição de colocar todos os equipamentos, né? Principalmente equipamentos inteligentes que vão trazer depois no futuro informações técnicas para a gente ter o trabalho da automação industrial. Nós temos uma outra unidade de negócio que é a distribuição de novos produtos. Então, eu tenho desde produtos de elétrica, produtos de automação. Tiro o produto da prateleira e entrego para o cliente, agregando um serviço e um benefício. Uma outra unidade de negócio muito forte, que é a remanufatura, né? Serviço em si, e aí remanufaturando equipamentos dentro dos nossos laboratórios técnicos, ou até mesmo apoiar o cliente com equipe de field service,
né? Por exemplo, uma empresa que tem um plantão, tem uma emergência, uma máquina parada, eu tenho toda uma SWAT, vamos falar assim, a SWAT americana para se deslocar até o cliente em situação emergencial e pôr uma máquina para rodar. Vocês chamam de hotline, ou não? Ele é nosso field service, né? É a equipe de serviços. O hotline, ele tá inserido, né? É um benefício que o cliente tem numa emergência, ele passar a mão no telefone e contactar um especialista e, às vezes, numa configuração do equipamento, você botar a máquina para rodar. Você está me dizendo, então, que a Autêntica é uma empresa que não dorme? Não dorme, não dorme, não dorme. Nós somos 24 horas, né? E o último pilar, a última unidade de negócio, que é o digital. Esse, assim, é um dos as nossas unidades que mais... eu falo que... não falo que mais cresce, mas é que a gente vai ganhando muita informação, a gente vem ganhando muito dado desses últimos 6 anos, porque esses dados depois são trabalhados para que a gente possa montar a nossa estratégia perante a esses clientes. Para a gente não perder esse fio da meada, acho que eu já queria que você me explicasse mais sobre esse digital que você falou, né? De ser uma unidade. Porque o resto acho que ficou bem claro para a gente, dá para entender. Legal. Mas o digital é uma coisa relativamente nova, acho que para todo mundo, né? É nova e hoje a gente tem vamos dizer assim, um hub industrial chamado Forind, né? O Forind é uma plataforma onde o cliente se conecta com a gente e a partir dali ele tem uma interação com todos os temas que são relacionados à manutenção industrial. Então, vou dar um exemplo para você. A partir dali, da ferramenta, do Forind Hub, o cliente ele acompanha passo a passo o seu equipamento ser reparado Aqui, dentro por do... exemplo. Aí, na palma da mão, eu enviei o equipamento para reparo dentro da Autêntica em tempo real, praticamente, conforme os nossos técnicos lá no laboratório vão evoluindo o passo a passo dos laudos, vídeos, né, foto, o cliente consegue acompanhar. Isso é um dos benefícios que a ferramenta traz. Isso ajuda muito o quê? A grande dificuldade da indústria, que é a rastreabilidade dos ativos, né? Você pega grandes indústrias, nós estamos falando de parque com inversores de frequência com 3.000, 4.000 unidades. Como é que eu acompanho isso? Aonde Mas já estão existe esses... uma maturidade da indústria de estar conectada ou vocês estão fazendo até esse básico também? Esse é o A maioria dos básico. seus clientes. Esse é o básico, né? Não está conectada, então justamente o Forind Hub ele leva o básico para dentro da indústria para você acompanhar a rastreabilidade, você trabalhar bibliotecas técnicas para você especificar um produto, você... Dá um exemplo prático. Eu estou com uma máquina quebrada. O que você fazia? Você tinha que ir lá, buscar, trazer, entender, devolver, ligar. Conta o que era e como tá com essa digitalização. Uma máquina quebrada, o manutentor, né, retirava o equipamento e enviava para o utente. Se é situação emergencial, o próprio ser humano acaba fazendo o acompanhamento, porque a missão dele é voltar a máquina em funcionamento e voltar à operação da fábrica. Hoje, o que a gente auxilia muito quando a gente fala dessa plataforma do Forind Hub é trazer à luz as informações para o cliente de equipamento, de posições estratégicas onde eu posso ter equipamentos de backup. Então, isso que a gente está ouvindo muito é a gente ir para grau de vulnerabilidade da indústria. Quão a minha indústria é vulnerável? Ou não, né? Se um equipamento numa posição A é estratégica, onde para uma máquina e me custa por hora R$1 milhão, essa informação que eu estou trazendo é informação real. Será que eu tenho um equipamento de backup? Enquanto eu envio o equipamento para a Autêntica sanar o problema, né, ou reparar, eu tenho um equipamento hoje dentro do meu estoque estratégico que eu posso colocar essa posição? Mas acontece de vocês, dos técnicos, conseguirem resolver à distância pelo online? Isso acontece quando não é, claro, de alta complexidade, alguma coisa assim? A ferramenta em si, ela não traz interação online. Não é, vamos dizer assim, uma operação assistida remotamente. Ela traz muita informação, muita coleta de dados, para que você tenha o produto certo na hora certa, né? Para que, em casos emergenciais, você consiga botar a fábrica para rodar.
Outro ponto, o cliente consegue ter um levantamento técnico. Imagina o exemplo que eu dei agora há pouco. Uma fábrica onde você tem lá 3.000 inversores de frequência, onde você tem lá também 5.000 motores. Hoje, aonde estão essas informações? Numa planilha. Eu ia te falar isso, tudo é dado, mas a gente tinha um jeito muito rudimentar de guardar eles, né? Era planilha. Sim. Então, se essa planilha muitas vezes fica com a Raquel da manutenção ou com o Jonas da Ela vai manutenção, embora, ela fica vai pra trás. embora, ela fica desatualizada, porque esses equipamentos se movimentam. É equipamento que sai uma hora ali de uma posição, vai para a autêntica para reparo. Uma provocação. Não seria o básico já ter tudo isso digital? Esse é o básico, né? Mas E aí, esse seria. Acho que essa é a consultoria que a autêntica leva para os nossos clientes, que é digitalizar a planta, fazer o levantamento técnico, de eu ter um acompanhamento através de uma plataforma digital, a rastreabilidade e ter o equipamento sucessor. Porque tem outro ponto, Raquel, a base instalada no Brasil, ela é muito antiga. A base instalada de tecnologia. Nós estamos falando de operações aí de equipamentos de 20, 30 anos. E essa série também tem a intenção de falar sobre isso, né? Como a gente vai fazer esse salto? Como é que a gente vai fazer esse salto? Em um dos nossos episódios, a gente tem um grande fabricante, que é a Siemens, que vai trazer um pouco, nos ajudar, não vai nos apoiar. Mas eu acho que esse é um ponto principal. Porque quando a gente fala da base instalada antiga, são equipamentos robustos que trabalham muito bem, funcionam muito bem. Então, como é que eu posso ajudar o cliente num plano de manutenção preventiva? Então, essa consultoria, essa ferramenta, o Forend Hub, né? Esse hub industrial, ela apoia muito o cliente. Ela traz essa visão de quais ações eu devo criar, quais as minhas prioridades. Vou trocar tudo? Ah, não tenho verba. Então, se eu não tenho verba, eu vou cuidar do equipamento. Como é que eu cuido do equipamento? O que foi trocado? Quando foi trocado? Será que foi trocado? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Quando você leva um equipamento para o seu carro, você leva para um mecânico, ele fala, Raquel, nós precisamos fazer isso, 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 isso. O meu Será maior que sofrimento é essa bendita dessa correia que tem que trocar sempre e eu sempre troco porque eu não sei se eu troquei no último dia. Então, não seria legal você ter um app Seria onde teria a foto da correia dentada, quebrada, e a nova com o número de série que foi colocado, garantindo originalidade. Quando você fala isso, dá uma certa vergonha, né? É tipo, por que eu mesma não fiz isso? Não anotei, né? É tão básico. É o básico. E será que foi trocado? Então, Será que ele colocou uma correia original? Qual a sim, procedência dessa sim. correia, né? Então é isso que a gente adora fazer, né? Que É a gente ama em fazer, é organizar. organizar e ajudar o cliente. Sim. Ajudar a indústria. Porque às vezes, né, o cliente está tão preocupado com, ai, mas eu preciso comprar tal coisa, eu preciso evoluir para tal coisa. E ele tem na mão coisas boas que podem, né, indicar para ele um caminho de troca, né, de remanufatura, que é isso que é o DNA da autêntica, então. É o DNA da autêntica e a grande dificuldade hoje da indústria, que as indústrias cada vez mais trabalhando com equipes de manutenções mais reduzidas, produzindo muito e pouco verba para manter a operação rodando. Ou se você também não tem um plano, um projeto de convencimento, como é que eu levo isso lá para uma diretoria, né, de uma grande indústria para fazer um investimento de modernização? A partir de que dado? Você falou, a partir de que dado? A partir de que estatística? Qual a ferramenta pode me apoiar? Então, isso, o Forend Hub, que eu acho que é uma... Acho não, tenho certeza, é a grande destaque hoje da Autêntica, é a grande tendência do mercado, ela tem apoiado muito os nossos clientes nesses desafios. Quando a gente fala de confiabilidade, grau de vulnerabilidade, retrofit, modernização, então a ferramenta ela compila tudo isso e traz uma inteligência para quem é da manutenção ou quem é da engenharia do cliente a tomar a decisão correta. Ô, Jonas, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa parte de que é preciso ir para a modernização das plantas não é uma questão de que eu preciso estar ao futuro, eu preciso estar na moda.
é que a planta antiga não aguenta mais, não é? As coisas têm vida útil também, não é? Você não vai conseguir consertar. Quanto isso compensa, né? Apesar do que eu falo, a gente olhar os equipamentos do nosso mundo, que é o mundo da automação elétrica, equipamentos de 20, 30 anos A gente é atrás, analógico. né? Mas eram, né, a concepção, equipamentos muito robustos. Sim. A gente tinha grandes fabricantes aí com grandes projetos e que ao longo do tempo, esse equipamento mal cuidado, um momento ele vai apresentar defeito. Ou mesmo que seja até bem cuidado, é que tem uma vida útil. Tem né? uma vida útil. Mas é aí que entra, acho que o tempero da autêntica é nessa questão da remanufatura. Né? Quando a gente fala de ou eu vou trocar ou eu vou manter, quando a gente fala em manter, em reparar um equipamento, não é reparar uma placa. Eu tiro a placa ou eu identifico quais são os principais componentes, eu coloco produtos novos, spare parts novos, para aumentar a vida útil. Então, se o equipamento durou 20 anos, eu vou fazer com que ele dure mais 10. Mas você já está fazendo, nesse equipamento relativamente antigo, uma transformação tecnológica. Uma transformação tecnológica. Mantendo as especificações corretas do fabricante, mas aumentando a vida útil dele. É como se um equipamento estivesse saindo de fábrica. O que a gente... A pessoa fala, mas a remanufatura é uma nova solução da autêntica. Não, não é uma nova solução da autêntica. A autêntica, desde o seu nascimento, já trabalha com remanufatura. Acho que a gente precisa entender um pouquinho o movimento global que vem acontecendo. Cada vez mais a gente tem escassez de matéria-prima, insumos. Então, talvez, quando a gente fala da questão da sustentabilidade, né, economia circular, a questão de resíduos, contaminação, descarte de equipamentos, talvez num futuro aqui, talvez os nossos filhos ou os nossos netos vão ter que fazer uma lista para fazer a requisição de um carro que vai ter que ser aprovado. Porque daqui a pouco a gente não tem... A gente já deveria estar nesse pé, né? Porque, não quero mais nada disso. Eu vou jogar tudo fora onde? Não tem fora, né? Exato, não tem fora. Eu vou comprar uma central de ar-condicionado, talvez a gente vai ter que justificar o porquê. Então, a remanufatura, ela traz a condição original do produto e eu sempre gosto de comentar, é como se fosse a placa preta do carro. Sim. Então, imagina lá um carro que a gente andava lá nos anos... Eu vou falar tá? Nos anos 80, né, uma Brasília, um Passat e tal, com a placa preta. Então, a gente coloca a placa preta no inversor de frequência. Tecnologia. Jonatas, melhor do que a gente falar é a gente assistir. Então, no final do ano passado, o pessoal do marketing, que inclusive é o seu pessoal também, né? Sim. Preparou um vídeo muito bacana para falar sobre a maturidade da autêntica. E aí eu vou pedir para a gente assistir junto. Vamos ver. Na Autente CO2, transformamos desafios em resultados. E neste ano, nossos números contam uma história de inovação, crescimento e impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Realizamos mais de 347 atendimentos em campo, totalizando mais de 1.900 horas de trabalho dedicadas pela nossa equipe técnica. Garantimos eficiência e excelência na manutenção de drives, servomotores e sistemas, levando soluções de alta qualidade a clientes em todo o Brasil. Nossa presença fez a diferença em cada atendimento, reforçando o nosso compromisso com a satisfação e o desempenho dos nossos parceiros. Mais de 3.000 equipamentos passaram pelos nossos laboratórios, garantindo qualidade, precisão e excelência em cada manutenção.
Em 2024, já realizamos 14 projetos de engenharia com excelência, reforçando nosso compromisso em entregar soluções eficientes e personalizadas para atender às necessidades de nossos clientes. Mais de 50 mil equipamentos cadastrados no Foreign Hub, auxiliando empresas a identificarem oportunidades para melhorar a performance de seus sistemas, atualização de equipamentos obsoletos, otimização de estoque e redução de impactos ambientais. Em 2024, as vendas cresceram 40% em relação a 2023. Mais de 400 novos clientes atendidos em todos os estados do Brasil. O Authentic Academy foi um sucesso. Com workshops incríveis, capacitamos nossos clientes em 8 turmas, totalizando mais de 50 profissionais preparados para novos desafios. Neste ano, também demos um passo além com o lançamento do nosso Authentic Academy, investindo no desenvolvimento dos nossos talentos. Porque crescer como equipe é o que nos torna únicos. Atingimos a marca histórica de 10 milhões em faturamento em apenas um mês. Este incrível resultado reflete o esforço coletivo de nossos colaboradores e a confiança dos nossos clientes. São 10 milhões de razões para celebrarmos juntos. Nossa missão vai além do mercado. Com foco na sustentabilidade, ampliamos nossas iniciativas para reduzir emissões de carbono e promover a economia circular. Além disso, apoiamos projetos sociais que impactaram a vida de pessoas em nossa comunidade. Authentic CO2, resultados que transformam o agora e constroem um futuro melhor. Obrigado por fazer parte desta jornada com a gente. Feliz Natal e um excelente 2025 para toda a família Authentic CO2. Bom, Jonatas, a gente viu aí números expressivos, né? A gente fala em quase 2.000 horas trabalhadas, né? 3.000 equipamentos, mas assim, números sem que a gente consiga fazer comparação é sempre difícil de mensurar. O que isso representa para vocês em termos de crescimento, de abertura de mercado? O que esses números falam com você, que é do comercial? Legal. Acho que aqui já é o resumo, talvez, de todo do nosso episódio aqui, o cliente no centro do negócio. Porque para a gente ter o cliente no centro do negócio e para um atendimento, a gente passa por tudo isso que a gente viu agora. Né? Várias áreas envolvidas, pessoas, voltamos a frisar, né? Se não são as pessoas, acho que a gente não consegue ter uma entrega como destaque, como foi o ano de 2024. Então, aqui, alguns destaques, né? A questão do capacitação, treinamento dos nossos clientes, a nossa presença com o Field Service, e aí o Field Service reflete muito a necessidade e o cliente ligando para a Authentic, pedindo um socorro, equipamentos que passaram pelos nossos centros de laboratórios, né? Os centros de remanufatura. Então, aqui resume toda essa estrutura que nós temos para fazer um bom atendimento. Vamos pegar pedaços, né, do que a gente viu, um resumo breve, acho que, né, de 2 minutos, mas assim, para a gente falar um pouquinho melhor. Me chamou bastante atenção a Authentic Academy, né, que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho, que não é a linha de atuação da Authentica direta, mas por que é importante para vocês ter esse trabalho? O Authentic Academy, ele nasce com dois objetivos. O primeiro objetivo é a capacitação interna das nossas pessoas, dos funcionários. Então, nós temos as jornadas... Dentro do RH, os nossos programas de desenvolvimento. São programas para os colaboradores. Para os colaboradores. Então, a primeira frente é olhar o mundo Authentica, né? Do desenvolvimento, questão de auxílio educação, treinamentos, certificações. Então, isso é uma coisa que quando a gente vai para um atendimento a cliente, o profissional ele passa por credenciamento, né? Os nossos funcionários, vamos falar assim. Então, nós temos o Authentic Academy voltado para o desenvolvimento pessoal interno, que é um pilar do nosso RH.
E o Authentic Academy, que é a jornada técnica dos nossos clientes. É a autêntica, ajudando a indústria, né, as equipes de manutenção, nesse desenvolvimento técnico quando a gente fala de produtos de automação e elétrica. Mais uma provocação. Por que você precisa treinar o seu cliente? Eu acho que o primeiro ponto é compartilhar o nosso know-how. E acho que esse é o que é muito legal, né? Esse é um fator, acho que é o DNA da empresa, é a gente apoiar, compartilhar, se ajudar. Então, nós gostamos de compartilhar o que nós sabemos. Então, você pega lá, por exemplo, profissionais que estão com a gente lá, que são os nossos instrutores do Authentic Academy, com uma experiência, uma bagagem de 30 anos de mercado. Né? Então, são profissionais assim que têm uma paixão muito grande em ensinar. Né? E o ensinar, você tem uma unidade de negócio. Eu falei uma unidade de negócio, uma unidade de apoio ao cliente, porque eu não faço negócio por ali, não é a nossa fonte de renda, né? Vender o treinamento, mas você apoiar o cliente na tecnologia que nós conhecemos, esse é o ponto fundamental. Isso é diferencial na prática, né? É um diferencial na prática. Um cliente bem treinado, um cliente que conheça bem o dia a dia, ele acaba... Acho que é uma troca. Né? Tem muita coisa que você aprende com o cliente, o que o cliente aprende com a autêntica. E o Academy, essa é legal. A jornada técnica, nós temos o apoio de 2 grandes fabricantes. Você pega aí a Siemens com a gente no Academy, a Schneider Electric. Então, isso também dá uma robustez muito legal, muito importante, para que a gente possa ajudar o desenvolvimento das equipes de manutenção, que é um grande fator de necessidade do dia a dia da indústria. Uma coisa legal também de mencionar é que a Autêntica também é grandes players, né? Internacionais. Grandes players internacionais e também com clientes internacionais. A gente tem tido a experiência aí de suportar, né, nessa nossa... o nosso compromisso de apoiar os nossos clientes com vendas internacionais recentemente. Então, isso é uma coisa bem legal, porque quando a gente fala de cobertura geográfica, a gente, lógico, Brasil, né? O nosso grande negócio está dentro do mercado nacional, mas também a gente tem feito algumas vendas aí para fora do Brasil, que são bem legais também. Sobre a marca, a gente viu ali, né, no fim do ano passado, teve uma alteração aí também entre a sua área de marketing, Autêntico 2. O Autêntico CO2. CO2, e hoje é Autêntica Pura. O Autêntico CO2, ele é uma estratégia nossa quando a gente vai para o caminho da identidade visual da empresa, e principalmente na nossa estratégia, que é a questão da sustentabilidade. Porque quando a Autêntica nasce, ela já nasce com essa pegada sustentável, né? Os nossos compromissos. A gente vem aí... Vamos falar um pouquinho deles? Vamos falar um pouquinho deles. Porque sustentabilidade a gente pode até escrever, fica muito bonito, mas o que é sustentabilidade na prática? Senão não faz sentido, né? Sustentabilidade na prática... Dentro da Autêntica. A sustentabilidade na prática é você, a própria nome, praticar. Então, a empresa ela já nasce, né, com as tendências, vou falar as tendências e os compromissos. Esse é o mais importante, que ter o compromisso. Então, vou dar um exemplo. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Não adianta a gente só falar e não agir. Como tudo na vida. Então, desde você ter o descarte correto, né? Eu ia te pedir exemplos. Descarte correto dos equipamentos, né? Pô, como é que eu pego um equipamento? Onde eu descarto esse equipamento? Então, aí a gente tem tratativas... Você consegue me falar onde? A gente tem tratativas hoje dentro dos programas e compromissos com esses grandes fabricantes que são nossos parceiros. Entendi. Então, você pega a Siemens, você pega a Schneider. Então, nós temos hoje essa circularidade, né? Eu ia te falar isso, porque quando uma empresa gera e fabrica e ela recebe de volta, acho que ela consegue fazer esse círculo melhor andar, né? Esse círculo melhor. Porque quando o equipamento morre, ele não morre inteiro. Né? Ele não morre inteiro. Uma coisa está salvando ali, né? E a sustentabilidade para nós, falando na prática da automação, ela vai desde você
entregar um produto ou vender um produto que ele é um produto ecoconcebível, né? Então, a Siemens, a Schneider, esses grandes fabricantes que estão por trás da Autêntica já têm esses produtos, então eu consigo mostrar para o cliente, falar, olha, esse equipamento que você está comprando, ele já é um equipamento, um selo verde, vamos falar assim. E vou mais além um pouco. Nós chegamos no momento dentro da Autêntica com o recurso lá da plataforma digital, do Foreign Hub, de começar a medir quanto custa para o cliente, né? E aí transformando isso em pegada de carbono, um reparo de um equipamento. A gente não fala em outra coisa, né? Que não seja essa pegada de carbono. E aí, cada empresa tem a sua parte determinada, é isso? Cada empresa tem a sua parte determinada e seus compromissos. Nós temos uma grande indústria que, a partir de agora, uma das exigências aí da cadeia de suprimentos dos seus fornecedores é ela credenciar, na verdade, esses fornecedores, no caso a Autêntica como um prestador de serviço, com selos de sustentabilidade. Então, há uns 3 anos atrás, a gente vem passando por várias auditorias, porque dentro da cadeia de suprimentos eles já elegeram os principais fornecedores e dali seguindo as métricas e as regras da sustentabilidade. Então, isso vai ser um divisor de águas, né? Então, as empresas, a indústria ela consegue visualizar hoje dentro dos seus fornecedores, né? E conseguir medir isso até para que tenha essa relação, né? de direcionamento e se a empresa está preparada ou não para ser um fornecedor ali do grande segmento industrial, né? Dentro dessa área da sustentabilidade e também o compromisso com a comunidade que está inserida, eu queria passar brevemente sobre esse outro DNA da Autêntica, que eu acho que nasce muito com o Silvino, das pessoas que ele carrega com ele. Eu tô, gente, não à toa aqui apresentando o Authenticast. Eu tô há mais de 20 anos, né, Jonas? A gente já se conhece há mais de 20 anos nesse mercado. Então, o Silvino tem essa coisa de fidelizar as pessoas, né, que trabalham direito. Né? Ele é tido como linha dura, mas trabalhe direito que você vai ter. E a barra é alta. Você vai ter a confiança dele a sua vida inteirinha. E também, eu acho que o grupo, e quando eu falo, né, Autêntica, agora eu estou falando o grupo que está lá, ele tem esse compromisso silencioso, que é com a comunidade que está inserido. A gente não está vendo, mas eles estão reformando o abrigo, eles estão fazendo feijoada para juntar dinheiro para não sei quem que precisa, para ajudar a comunidade do lado, a pessoa... Isso tudo... ninguém ensinou, né? Eu acho que as pessoas... E acontece o tempo inteiro lá dentro. Esse eu acho que é o grande destaque, né? Quando a gente fala das ações sociais, existem hoje dentro da empresa o comitê de sustentabilidade, tem o outro comitê, né? Que a gente tem do RH, e por ali que a gente vem para as ideias dos próprios funcionários, né? Desse comitê, para que a gente trabalhe ações, né? Ações sociais, ações voltadas aí principalmente à educação, a instituições de ensino. Recentemente, acho que uma semana atrás, nós participamos aí de um evento bem legal aqui em Limeira, na ETEC, no Trajano Camargo, foi o Innovation Day, e a Autêntica foi um dos patrocinadores. Então foi legal ali você ver ali os projetos dos jovens aí, que são os profissionais do futuro, né? Que amanhã estarão no mercado de trabalho. Então é bem legal. Então acho que esse pessoal da Autêntica lá, que eu lembro aqui, a Dani, o Everton, que estão à frente lá desses comitês, estão de parabéns junto com o Gerson do RH, porque é dali que surgem as ideias e o apoio, né? Ajudar é legal, ajudar é gostoso e tem muita gente que precisa, né? Jonatas, ninguém faz isso para aparecer, mas, né? Isso é certo. Mas é claro que uma empresa que tem tudo isso, né? Que tem todos esses compromissos dentro, ela atrai o cliente. A gente fala muito em fidelização, então queria, né, a gente precisa daqui a pouco terminar esse papo, mas falar um pouquinho sobre... Eu acho que o que toda empresa busca é fidelizar um cliente, né? Então, na sua opinião, o que fideliza um cliente?
Tá acabando já, porque Ai, daria para tá. porque daria para falar bastante A coisa o vida que é inteira, fidelizar cliente, né? Sim. Mas eu acho que o fidelizar cliente... Vamos no básico. Vamos no básico. E o básico é uma coisa que o Silvino sempre traz, eu aprendi isso aí e acho que todo mundo está aprendendo com ele, ninguém resiste a um bom serviço, Raquel. Então, um serviço bem executado, a entrega de um produto, né? O cliente ter a experiência desde receber a compra do novo produto, um produto que foi remanufaturado, um atendimento que ele precisou, uma ligação que ele teve, né? Acho que essa é a fidelização. E principalmente a autêntica, como lá no começo a gente falou, a empresa roda 24 horas e a nossa agilidade ela é muito grande, porque você tratar com a indústria, alto processo, grandes corporações, você precisa ter disponibilidade de peça dentro do seu estoque, equipamento. Então, acho que fidelizar é você ter agilidade, você ter palavra, você ter o compromisso com o cliente e principalmente estar do lado do cliente, estar do lado do cliente, né, nesse papel da consultoria desse mundo tão complexo que é a automação elétrica, né? Acho que esse é o ponto que a gente poderia talvez resumir a fidelização. Ninguém resiste a um bom serviço. Perfeito. Jonatas, nós vamos falar durante a série, né, bastante ainda sobre o que falta ser feito para avançar dentro dessa transformação tecnológica que chegou, não é futuro, né? E aí eu vou aproveitar o seu viés, que é o cliente, para, na sua opinião, né, como que o cliente devia estar se preparando ou estar estudando ou analisando para enfrentar essa transformação digital? O que você diria para ele? Faça o básico. Acho que é uma pergunta, ela é bem importante. Acho que o cliente fazer o básico vai trazer muita clareza, vai levar o cliente, principalmente a indústria, para um outro patamar. Cuidar dos seus ativos, né? Com empresas que têm o know-how, né? Com a empresa como a Autêntica, que tem esse know-how, tem esse viés, tem esse DNA. E a partir do momento que você vai para o caminho também do digital, quando a gente fala da digitalização, de você ter as informações, consolidação de informação, é saber tratar a informação, né? Minerar ali a informação, minerar o dado e transformar o dado em geração de negócio. Quando a gente fala da indústria, é ele conseguir se posicionar para uma modernização, como é que ele... Eu não estou ensinando aqui, né? Porque a indústria tem excelentes profissionais, mas são ferramentas de apoio que darão muito subsídio ali para os profissionais, né, da engenharia, da manutenção, a ter um convencimento de investimento, né, de uma parceria. E é o que a gente conversou desde o início, né, desse episódio. Os dados, eles falam por si, não tem nenhuma tomada de decisão. E é por isso que a gente está vivendo esse boom de ciência de dados, de IA. Quer dizer, não adianta também você ter só os dados, como você falou, numa planilha, não cruzar eles. São eles que vão te dar os direcionamentos, né? Então, o básico está dentro de entender seus dados, né? Está dentro dos dados. No vídeo, a gente viu ali, o ano passado, são 50 mil assets, equipamentos que nós temos monitorados hoje, que nós temos o levantamento, a informação. Esse ano nós já passamos dos 70 mil. E quanto mais informação, né? Lembrando que essas informações são super confidenciais, né? Quando a gente vai para um trabalho de digitalização, a gente tem os nossos compromissos de confidencialidade das informações, mas é a partir dali, junto com o cliente, que nós tratamos todas as ações de modernização, de vulnerabilidade, de criticidade, aonde está, acompanhar o reparo. Então, o dado ele é extremamente importante, tratar o dado, e nós ajudamos os clientes a tratar esse dado e cuidar também dos seus ativos. É isso. Tá confuso, a Autêntica tá ali para dar a mão, literalmente, né? Tá confuso, liga pra gente, né? Tem um projeto específico, né? E eu queria deixar um recadinho. Claro. Você tá... Você quer mandar beijo também, né? Não vou mandar beijo, Pode não. mandar beijo antes do recado. Mas quando a gente fala de pessoas, o pilar de pessoas, a gente vem para um desafio de expansão geográfica, cobertura geográfica, falando no mundo de vendas. Então, para você que ficou interessado aí,
A gente tem algumas vagas em aberto lá no LinkedIn, né? Vagas para posições técnicas comerciais. Então, fica o convite aí. E assim a gente quebrou muitas fronteiras, né? Muitas Depois fronteiras, da pandemia. muitas fronteiras. Então, você ficou interessado aí, assistindo o nosso podcast, entra lá, se candidata, vamos se conectar, tem muita oportunidade para a gente trocar experiência aí. É isso aí. Esse bate-papo, esse videocast provocativo que a gente está fazendo aqui tem exatamente essa iniciativa. A Autêntica quer fazer todo mundo pensar, né? E quando a gente trabalha unidos, com certeza os resultados são muito melhores e essa transformação digital industrial chegou, não tem volta. A gente só precisa saber como. E é um dos intuitos deste podcast também, né, Jonatas? Obrigada, a gente tem que encerrar. Eu sempre acho que eu posso ir um pouco mais, mas temos que encerrar. Senão os nossos patrocinadores, né, vão ficar um pouquinho... Obrigada Valeu. por essa conversa Obrigado, deliciosa. Raquel. E é isso, a gente faz mais uma vez o convite para que você participe. Não faz sentido nenhum a gente estar produzindo conteúdo, né, se não for compartilhado. Então, dá seu like, marca, assiste. Nós estamos nas redes sociais esperando por vocês. Até o próximo programa. Valeu.